novo. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi. Para quem me conhece, eu também sou a Gabi. Eu carrego a honra e a responsabilidade de fazer parte desse time de liderança incrível dessa casa. Eu sou líder do Ministério Precursores. Se você não sabe o que é os Precursores, nosso ministério funciona todos os sábados, às 7 horas. E nós gostamos de dizer que nós somos o coração que clama por Maranata da juventude da Comunidade das Nações. Então, se o seu coração também clama por Maranata e você quiser se juntar com a gente, todo sábado, às 7 horas, nós estamos aqui buscando para que o Senhor venha e habite entre nós. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 73. Na Bíblia fala que a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, hoje a gente vai ler um pouquinho a Bíblia, mas mesmo se você se sentir um pouco perdido, não se preocupe que não vai voltar vazia. Diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente e completamente tomados de pavor. São como o sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu o farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante, como a atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvidas perecerão, tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto do Senhor. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os teus feitos. Fechem seus olhos, vamos orar? Amém, Senhor. Obrigada porque o Senhor fala conosco. Obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui hoje para, além de só mais uma palavra, o Senhor tratar coisas em nosso coração. E hoje nós entregamos a Ti, Senhor, tudo aquilo que pode provar o nosso coração nessa noite. Nós entregamos a Ti, Senhor, todas as nossas preocupações da semana e quebramos todas as pontes com as cadeias e distrações que nos impedem de atingir um novo nível em Ti hoje. E nós Te pedimos, Senhor, fale conosco. Nós colocamos a nossa consciência e o nosso coração cativos da Sua obediência. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu disse, eu sou a Gabi, eu sou líder aqui e eu também sou psicóloga. E eu vou falar um pouco sobre uma coisa que os psicólogos gostam muito de falar, que são as emoções. Alguém aqui já assistiu Divertidamente? 1 ou 2? Quem não assistiu, a gente vai orar por vocês no final do culto. Aqui, se dirijam aqui.
Mas, basicamente, divertidamente, ele conta a história de uma menina, o nome dela é Wiley, e aí vai contar sobre todas as emoções dela. Nós temos 5 emoções primárias, que é a alegria, o medo, a raiva, o nojo e a tristeza. E sabe, por um tempo, não foi falado muito sobre a tristeza ser algo que nós precisamos, mas quando nós começamos a estudar sobre isso, nós aprendemos que sim, nós também precisamos dessa emoção. A raiva também, a gente vê muito como um sentimento muito negativo e por muitas vezes a gente achou que a gente não precisava, mas sim, nós também precisamos disso. E por que nós precisamos disso? Porque nós somos seres completos, que o Senhor nos fez com corpo, alma e espírito. Então sim, você pode se sentir triste, você pode sentir raiva, porque isso é algo natural. Que nós não podemos andar sempre nisso, né? Enfim, eu comecei a falar de Divertidamente porque há um tempo atrás, assim que lançou o filme, ele virou uma febre. E aí todo mundo começava a falar sobre ele. Eu li psicólogos fazendo textos sobre isso, eu li igrejas que fizeram cultos temáticos em relação a ele. E li também muitos coaches falando sobre ele. E eu lembro de ter visto uma imagem, que era a imagem de todas as emoções assim. Nesse novo filme, eles acrescentaram umas outras emoções. Não é tão cientificamente correto, mas eles colocaram a ansiedade, colocaram o tédio, enfim. E aí, na foto que eu vi, de acho que era uma psicóloga, se eu não me engano, ela postou. E aí ela estava falando sobre Jesus estar no centro das emoções. E aí a imagem tinha Jesus lá na central de controle das emoções da Wiley. E em volta dele estavam todas as emoções assim, ó, tipo, desesperadas por ele estar lá no controle. E eu falei, nossa, que imagem bacana. Realmente a gente fica assim, comecei a pensar. Só que aí eu peguei e fui abrir os comentários. E aí tinha uma moça lá falando, e eu achei o comentário da 4ª pessoa da Trindade, gente, que ela estava achando um absurdo por todas as emoções estarem assim, ó, sabe, desesperadas por Jesus estar lá no centro das emoções. Aí eu parei, eu falei, eita, será que eu tô errada? Aí eu fiquei analisando, será que as minhas emoções estão erradas por ficarem desesperadas quando Jesus assume o controle? Aí bem na hora, a minha irmã, que é mais crente que eu 3 vezes, entrou no quarto. Eu falei, vou perguntar pra ela, porque se pra ela tiver tudo certo, então tá tudo certo também. Aí eu falei, Larissa, olha que é essa imagem. Aí ela pegou e viu, ela, nossa, realmente a gente se sente assim, ó, então não estou em pecado. E aí eu peguei e comecei a refletir sobre isso, e o Senhor começou a falar comigo sobre Ele não ser um Deus pragmático, mas Ele ser um Deus que chora conosco. E Ele me levou a passear na Bíblia sobre alguns personagens que enfrentaram situações emocionais e que a gente quase não fala. Então, eu gostaria de analisar um pouco desses personagens com vocês. Nós vamos abrir algumas passagens, então você não precisa abrir todas, mas a primeira personagem que nós vamos falar se encontra em 1 Samuel 1. E a história dela está entre os primeiros versículos, logo do primeiro capítulo. E é Ana, a mãe de Samuel. Eu acho que todo mundo conhece Ana, mas para quem não conhece, vou dar um resumão assim. Ana era esposa de Eucana e ela não podia ter filhos. Eucana era casado com ela e com outra mulher chamada Penina. E a Bíblia conta que Penina, ela era muito fértil e ela tinha muitos filhos e filhas. E Eucana, todas as vezes que ele ia até o templo do Senhor, ele ia adorar o Senhor e ele ofertava por todos os filhos de Penina, mas ele ofertava a mais por Ana, mesmo que o Senhor a tenha deixado infértil. E a partir do versículo 9 diz assim, um detalhe, Penina, como ela tinha muitos filhos, ela sempre implicava com Ana. Ela ficava rindo, todas as vezes que eles subiam até o santuário para fazer as ofertas, ela ria de Ana e falava, nossa, eu tenho filho, você não tem. Olha só, olha o tanto de filho que eu estou dando para Eucana e você aí não está conseguindo servir a sociedade, não está conseguindo servir o seu marido. Mas aí acontece uma coisa, a partir do versículo 9 diz assim, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor,
Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trate disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. A psicologia, ela aponta alguns aspectos psicológicos que podem vir a partir de um diagnóstico de infertilidade em algumas mulheres. E alguns desses sintomas, desses aspectos psicológicos podem estar ligados a tanto os fatores, a diversos fatores, sejam como o fator cultural. No caso aqui, nesse tempo, quando as mulheres tinham filhos, elas dedicavam eles à sociedade. Então, Ana aqui, ela não estava só clamando ao Senhor por um filho para que ela pudesse chamar de filho, mas para que ela pudesse também servir à sociedade. E então, outros fatores que podem ser são as expectativas sociais, pessoais, o suporte emocional que elas recebem. E entre esses aspectos estão luta e tristeza, baixa autoestima e sentimento de inadequação, ansiedade e estresse, depressão, impacto nos relacionamentos, redefinição da identidade e do propósito, resiliência e crescimento pessoal. Mas aqui na palavra, lá no versículo 5, a gente não leu, mas ele diz assim: Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Então aqui na palavra não está falando que Ana era estéril porque ela tinha endometriose, ou porque ela tinha algum problema no útero, porque ela tinha um problema nos ovários, mas porque o Senhor a havia deixado estéril. Então, Ana entendia que ela não precisava recorrer a pessoas, ela precisava recorrer ao Senhor. E foi o que ela fez. A solução para o problema de Ana não estava em o apoio de Eucana, não estava em Penina parar de implicar com ela, mas estava entre ela entregar isso no altar do Senhor. Eu acho que ninguém aqui sabe o que é não poder engravidar, eu espero que não. Mas talvez você estudou por muito tempo para passar numa faculdade e você ainda não passou. Ou talvez já tenha muito tempo que você ora a Deus pedindo um trabalho e Ele ainda não te entregou. Talvez você tenha alguma coisa, algum sonho específico aí dentro de você, que você já fez tudo aquilo que você podia fazer. Você já pediu orações na igreja, você já fez jejum, você já fez orações, mas ainda não aconteceu esse sonho que você tanto procura. Hoje eu quero te convidar, assim como Ana, entrar no santuário do Senhor e derramar o seu coração e entregar a Ele e falar: Senhor, eu quero muito isso aqui, mas eu quero para servir ao Senhor com isso. Então aquilo que está no seu coração e que talvez ainda não tenha acontecido, entregue hoje no altar do Senhor. Amém? A outra pessoa que eu quero falar com você é Davi. Uau, né? Davi com um problema psicológico. Mas lá no Salmo 142, só um minutinho. É um salmo curtinho, então vou ler ele todo também. Em alta voz clama ao Senhor,
Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Esse salmo, alguns pesquisadores dizem que Davi escreveu quando ele estava na caverna de Adulão, que foi um momento da vida de Davi em que ele estava com muita aflição e ele estava escondido nessa caverna porque ele estava fugindo do rei Saul, que queria matar ele. Então, esse salmo, ele é uma instrução e uma oração de Davi enquanto ele estava nessa caverna. E ele pode estar, e ele está ligado, né? É muito mais provável. Tem uma outra versão, que é alguns teólogos, mas é mais certo que ele estava na caverna de Adulão. Então ele estava sozinho, angustiado e sem um exército. Mas aí mais tarde, o Senhor enviou alguns homens que estavam endividados, descontentes e aflitos para se juntarem a ele. E a sua família também se juntou a ele quando ele estava nessa caverna. Eles descobriram que ele havia fugido do rei Saul e tinha ido para ficar junto com ele. Mas aqui, enquanto ele está escrevendo isso, ele está num momento de angústia tão profunda e nesse momento da vida de Davi, acho que a gente já falou muito de Davi, então a gente sabe tantas coisas que aconteceram com ele. E nesse momento da vida dele, ele devia estar passando por mais um problema de uma dificuldade onde ele estava fugindo do rei Saul. Era o rei, gente. E não era só um rei ruim, era o rei que ele tinha servido. Era o rei que ele tinha lutado por alguns anos nele. E ele estava tentando matar Davi. Então ele estava com uma angústia muito grande e ele poderia apenas ter se entregado a isso e falado, vou ficar aqui, lambendo minhas feridas. Mas ele diz, clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Talvez você também não saiba o que é ter alguém te perseguindo, querendo te matar. Eu também espero que não. Mas talvez você já tenha sido perseguido por conta das suas crenças e valores. Talvez você já tenha sido perseguido na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, por conta daquilo que você é em Cristo. Mas eu gostaria de falar, se você está passando por esse momento, o Senhor é o seu refúgio. Mantenha-se firme nele e traga sempre ao altar do Senhor, dizendo que Ele é o seu refúgio e tudo o que você precisa ter aqui. Amém? E a outra pessoa que eu queria falar com vocês se encontra lá em Lucas 8, do 43 ao 48, que é a mulher do fluxo de sangue. E diz assim... E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou-lhe na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negaram, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, e contou o que havia tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a tua fé a curou. Vai em paz. Todo mundo aqui está em dia com The Chosen? Nossa, meu Deus. Ainda bem que o pastor não está aqui, eu acho que ele ia ficar chateado. Mas vamos lá, todo mundo já ouviu falar sobre a mulher. Alguém assistiu o episódio da mulher do fluxo de sangue? Ai, amém, obrigada. Lá mostra como Jesus estava vestido. E Jesus, ele era um judeu no século I, então ele estava vestido com uma vestimenta que os judeus do século I vestiam.
E essa vestimenta, ela era composta por eu não sei falar os nomes certinhos, mas eu vou tentar. Era um talit, que era um manto com franjas. E se você está fazendo o plano de leitura bíblico, alguns dias atrás você leu isso em Números, falando sobre a construção desse manto. Uma capa, que é imachon, eu acho. Enfim. Então, lá no episódio do The Chosen, a mulher, ela passa, e eu acho que eles construíram muito bem a construção da personagem, porque foi como eu sempre imaginei a mulher do fluxo de sangue. E naquela época ela já estava sangrando há 12 anos. Cara, as mulheres aqui, desculpa homens, só falando com as mulheres rapidinho, a gente sabe como é muito difícil os nossos períodos de todo mês. Todo mundo, né, sabe o que acontece com a mulher todo mês. E imagina ela tendo passado por isso por 12 anos. Todos os dias da vida dela, por 12 anos, ela sangrava. Então, ela não chegava perto de ninguém porque as pessoas a achavam impura. Ela já não tinha contato com alguém há 12 anos. Eu não consigo imaginar como seria não ter contato com ninguém há 12 anos. E aí, mostra no episódio que as pessoas passavam por ela e falaram, nossa, ela é impura, eu não passo muito perto dela. E então ela fica sabendo que Jesus ia se passar por uma cidade. E então ela fala, se eu tocar na ponta das vestes deles, eu vou ser curada. O manto que Jesus estava usando era um manto de oração com franjas, o talit. E ele, lá em Números, eu vou abrir aqui a passagem de Números 15, que vai dar a descrição. Meu plano está em dia, ainda bem. Obrigada. Números 15, 38 e 39. Tá. Diga o seguinte, israelitas, façam bordas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Faça isso por todas as suas gerações. Quando virem essas bordas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que eles lhes obedeçam e não se prostituam nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Então Jesus estava usando, e para os judeus, usar esse talit era sinal de que eles estavam carregando a obediência ao Senhor. Eles estavam carregando os 10 mandamentos em suas roupas. Então as pessoas, elas viam esse talit e elas se lembravam daquilo que o Senhor já havia prometido. Então, talvez por muito tempo essa mulher se contou uma história de que se Jesus passar por aqui e eu conseguir tocar ali na franja do talit dele, eu vou ser curada. E então ela vai e arrisca tudo, indo lá, ela mostra que ela tenta falar no episódio, ela tenta falar com Jesus, tenta chamar a atenção, e então ela se arrasta e toca nas vestes dele. E nesse momento, Jesus para. Imagina, ele estava indo fazer outro milagre, mas aí ele parou do nada e falou, peraí, alguém me tocou. Nesse momento, eu tento pensar no desespero que essa mulher possa ter passado. Na psicologia, a gente aprende que um dos maiores medos do ser humano, com fontes, com pesquisas que já foram feitas e comprovadas, que o maior medo do ser humano é o medo de falar em público. Não porque as pessoas têm vergonha, mas porque elas têm medo da exposição das outras pessoas. Elas têm medo do que as pessoas vão achar do que elas estão falando. Então ali, naquele momento, a mulher ela foi exposta. Ela falou, e agora? Eu fui curada, mas antes eu não tinha sido curada. E eu toquei em todas essas pessoas até chegar aqui. O que eles vão querer fazer comigo? Será que eles vão acreditar que Jesus me curou? Será que... Imagina o medo que pode ter acontecido com essa mulher quando Jesus perguntou, quem tocou em mim? Gente, eu não sei, mas eu acho que eu não perceberia se alguém tivesse tocado numa blusa que estava pendurada em mim. Mas Jesus sentiu, porque ele sabia que ela havia sido curada. Ele sabia que havia sido o poder dele. E então, ela levanta a mão e fala, Jesus, fui eu.
eu te toquei, eu sangrei há 12 anos. Ela conta toda a história dela. Ela se expõe, ela passa por talvez um momento de maior vergonha da vida dela, se expondo na frente de todas aquelas pessoas que poderiam muito bem começar a catar pedras e tacar nela. Mas então ela fala: mas Jesus, eu fui curada. Eu toquei em você e eu fui curada. E ele fala: sua fé te salvou. E sabe, algumas vezes a gente precisa passar por uma situação que a gente não vai estar confortável para a gente receber a cura de Jesus. Eu acho que muitas vezes a gente considera tanto o que a pessoa do nosso lado vai estar pensando quando a gente está cantando, que a gente considera tanto o que a pessoa que está do nosso lado vai achar da nossa voz desafinada, louvando ao Senhor na hora do louvor, que nós esquecemos que o que importa é nós entregarmos aquilo que nós estamos precisando no altar do Senhor, porque é ali que nós encontramos aquilo que precisamos. Será que nós temos fé hoje para tocar na orla dos mantos de Jesus? Será que existe alguma história na nossa cabeça que acredita que Jesus pode curar? Que Jesus pode ir lá no mais profundo da sua alma e tocar naquilo que ninguém sabe que você está passando? Aquilo que ninguém imagina que você possa ter passado, mas que talvez há anos você sofra com isso. Ou talvez algo que as pessoas saibam que você está passando e há anos você ainda não foi curado. Existe uma boa notícia para você. Hoje o Senhor está aqui. E no altar dele existe cura para a sua alma. No altar dele existe cura para o seu coração despedaçado. No altar dele você se encontra completo. A outra pessoa que eu quero falar com vocês não está na Bíblia, mas sou eu. Só um minutinho. E eu vou ser bem vulnerável aqui com vocês, bem vulnerável mesmo. Mas eu acredito que das nossas feridas sai poder para curar. E no ano passado foi um ano muito difícil para mim. Eu acho que para todo mundo. Eu achava que era só para mim. Aí no final do ano eu fui conversar com as pessoas, elas falavam: nossa, foi difícil para mim também. Que bom, então 2025 tá aí, né? E foi um ano muito difícil para mim em muitas áreas, acho que em todas. Eu recebi um diagnóstico ruim, eu tive alguns problemas emocionais, eu tive alguns problemas assim na minha área profissional, e eu me lembro que eu passava tanto tempo servindo ao Senhor, eu passava tanto tempo com a minha família, com os meus amigos, e eu senti uma tristeza tão profunda no meu coração que eu falava: Senhor, não tem sentido. Eu tô aqui, eu tô servindo ao Senhor, eu tenho uma família que me ama, eu tenho amigos que me amam, mas parecia que isso não chegava em mim. Eu estava numa situação tão difícil que era como se esse amor todo que eu sabia que as pessoas sentiam por mim, ele não chegava em mim. Eu sabia, Deus, eu sou amada por você, eu sou amada pela minha família, mas está muito difícil para mim. E eu passei por um período em que eu estava insensível a tudo. E a gente que é do Ministério Profético sabe como é difícil ser insensível. E tanto que a minha personalidade profética mudou. E eu me lembro de uma vez eu entrar no quarto, numa semana assim que tinha sido muito difícil. Eu entrei no quarto, eu orei, eu falei: Senhor, eu li o Salmo 73 pela 1000ª vez naquela semana. Eu falei: Senhor, o salmista que fala que ele entrou no seu santuário e ele entendeu tudo. Então eu quero entender, Senhor. Eu quero entender e eu quero voltar a sentir. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que a minha família me ama e eu quero sentir isso de novo. Então eu tô aqui. E eu fui até os altares do Senhor e eu falei: tá aqui, eu não sei mais o que fazer. Eu não conheço mais nenhuma técnica que possa me ajudar. Mas eu tô aqui, Senhor, eu sei que o Senhor pode. E aí então, nessa semana, no final de semana, a gente veio para a Família do Sobrenatural e o Thiago passou uma ativação que era sobre vasculhar o coração de Deus a respeito dessa pessoa. E a Débora Guimarães, a carioca, ela não tá aqui, mas
Alguém, acho que vocês sabem. Ela me entregou uma palavra que ela foi muito certeira, assim. Ela realmente vasculhou muito bem o coração de Deus naquele dia. E ela me entregou assim uma palavra. E nesse dia eu entendi, eu preciso falar para alguém o que eu tô passando. Eu preciso, além de trazer para o Senhor, eu também preciso comunicar para alguém. E aí no final do culto eu cheguei, uma amiga, olha, Deus te falou o coração dele, então eu vou falar para você também o meu. E aí eu comecei a falar para ela sobre o que estava acontecendo comigo. E ela pegou e fez uma oração por mim. E durante a semana, isso foi no sábado, durante a semana, eu me lembrava constantemente da palavra que ela tinha me entregado a respeito do coração do Senhor para mim. E eu todos os dias eu ia orar e eu falava, Senhor, eu estou aqui no seu altar e eu digo que essa palavra que ela declarou é uma verdade sobre mim. E por 7 dias eu declarei essa verdade do Senhor no meu coração. E eu falei, é essa verdade que tem sobre mim. Não é uma verdade de tristeza, não é uma verdade de infelicidade, mas é essa verdade. É isso que eu sou no Senhor. E, gente, foi como se tivesse tirado com a mão. No outro sábado eu estava completamente bem. Era como se tudo tivesse saído de mim, como se toda a tristeza que existia no meu coração ela já não estivesse mais ali, porque eu entrei no santuário do Senhor e eu entendi que o que as pessoas estão passando e os arrogantes eles estão vivendo às vezes sem tristeza, às vezes estão vivendo tão bem e a gente se questiona, mas por que essa pessoa está vivendo bem? E eu que sou filha do Senhor estou passando por isso. Mas o Senhor, Ele tem uma verdade para você essa noite. O Senhor, Ele tem algo que só você sabe. Só você sabe o que você está passando e Ele tem a resposta para isso. Eu queria chamar o louvor aqui, eu já estou finalizando. Foi mais 10 minutos? Mas a ministração aqui da dança, a música que tocou, tem uma parte que ela fala assim, que é doido, vai pro YouTube, né? Mas que fala sobre o tempo ter trago tantas dores e não ter falado. O que a gente faz com isso? A gente ter vivido algumas coisas e a música fala bem assim. Ixi, gente, perdi. Eu sei essa música de cor, mas agora saiu. Mas aí ela fala sobre que na hora que Jesus dá a resposta para ela, quem não entendeu era Jesus que estava dando a resposta para ela na segunda parte. E ele fala que ele viu ela crescer e o tempo não pode envelhecer. E às vezes a gente coloca o Senhor em um lugar onde a gente só vai nele quando a gente precisa. A gente coloca o Senhor em um lugar onde a gente só consegue olhar para trás e falar: ei, vem comigo, eu tô aqui na frente já. E muitas vezes o Senhor quer que a gente ande do lado dele, porque Ele sabe tudo o que você está passando. Ele sabe tudo o que aconteceu na sua vida desde a sua infância. Eu não tenho ideia do que aconteceu na vida de vocês durante a sua infância, durante a sua adolescência, durante a sua juventude, agora. Eu não tenho ideia de como foi o seu dia hoje, de como está o seu coração aí agora, enquanto eu estou falando com você. Mas uma coisa eu tenho certeza: existe um lugar de refúgio para vocês no altar do Senhor. Nos altares do Senhor nós encontramos aquilo que nossa alma busca. Nós encontramos aquilo que a gente buscou a vida inteira e talvez a gente já procurou em tanto lugar. Mas aqui no altar do Senhor existe essa resposta para você. Eu quero te convidar aí no seu lugar, você fechar os seus olhos. E você sondar o seu coração. E passar na sua cabeça tudo aquilo que já aconteceu com você. Buscar aí nas suas memórias tudo aquilo que pode ter acontecido com você na sua infância, na sua adolescência. Talvez você tenha chegado aqui hoje, o seu coração está tão amargurado.
Talvez exista um sonho no seu coração há tanto tempo que ainda não se realizou e você já não sabe mais o que fazer. Que assim como Ana, você entre no santuário do Senhor e derrame o seu coração na presença dele. Talvez você está sendo perseguido, talvez até pelos seus próprios sentimentos. Talvez está sendo perseguido por pessoas próximas a você, que você ama. Assim como Davi, que você encontre o refúgio no Senhor hoje. Talvez há tantos anos você está lidando com uma situação difícil na sua vida. E você já fez tudo o que você podia. Você já procurou amigos. Você já procurou profissionais? Você já conversou com o pastor várias vezes? Você já procurou o seu discipulador várias vezes? Mas ainda existe alguma coisa aí dentro de você que ninguém nem sabe o que você está passando. Mas que hoje, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, você venha e toque nas vestes do Senhor. O louvor vai começar a tocar uma canção e eu quero que você se sinta livre para fazer o que você quiser. Se você precisar de oração, se você em algum momento essa palavra tocou em você de alguma forma e você sabe que você precisa pedir ajuda, você pode vir aqui para frente. Talvez ninguém ore por você, talvez ninguém coloque a mão na sua cabeça, mas vindo aqui na frente, você estará nos altares do Senhor. E eu garanto para vocês que vocês não vão voltar sem uma resposta. Eu garanto para vocês que Jesus hoje, ele pode parar toda a multidão que está cercando ele para dar atenção àquilo que você vai fazer. Se você quiser continuar sentado no seu lugar, se você quiser se colocar de pé, você é livre, existe uma liberdade aqui hoje. Mas não saia daqui da mesma forma que você chegou. Hoje o Senhor marcou um encontro com você aqui no altar dele. Você não tinha um encontro marcado com o seu amigo que está te chamando há muito tempo para vir no Relivre. Você não tinha um encontro marcado porque você estava curioso para saber sobre o que ia